E parece que eles internamente, agora, enquanto tudo isso ocorre, estão numa verdadeira guerra pela candidatura presidencial, não é, Plínio? O que você nos conta? Parece que entrou mais um aí para guerrear, né? Mais um querendo ser o candidato. Mais um, viu, gente? O clima é terrível no clã, porque assim, o que eles aparentam nas redes sociais, a gente só coloca o que quer, né? A gente só coloca o que quer. Então, a grande questão é o que eles colocam nas redes sociais, essa fama de machão, né, do Eduardo Bolsonaro, chamando. Isso daí é tudo para incitar a horda extremista aí. O que acontece hoje é que existe um temor muito grande da perda de poder da família Bolsonaro. E por isso existe uma guerra interna, né? A guerra interna ganhou mais um capítulo hoje, né? O Eduardo e a Michelle já estavam ali se engalfinhando para ser o candidato do clã. O que aconteceu aqui? O Tarcísio já está embandeirado para outro lado aí, né? Para a terceira via, já está articulando com o sistema financeiro e já é considerado como um traidor aí para uma parcela, principalmente essa parcela dominada pelo Malafaia, que é quem defende a candidatura de quem? Da Michelle Bolsonaro. Daí tem o Eduardo Bolsonaro, que se lançou pelas páginas da revista Veja. E hoje quem mandou o recado, que também está no páreo, é o Flávio Bolsonaro, através da coluna da Bela Megali no jornal o Globo. O que é importante? A gente tem que ver nas entrelinhas, né, gente? O Flávio Bolsonaro é o principal interlocutor da família com a família Marinho da Rede Globo, né? Vocês podem ver lá. Quem que dá entrevista para o jornal o Globo? Quem dá entrevista para... Quem vai no programa da Andréa Sadi, que está em alta aí o nome dela, né? Por causa da declaração de ontem, para dar entrevista. É tudo Flávio Bolsonaro. Vocês já viram Carlos Bolsonaro na Globo? Vocês já viram entrevista do Carlos Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro? O Jair Renan não conta porque ele é orientado a ficar mudo, né? Mas a Michelle, quem é o grande interlocutor é o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro tem essa aparência mais limpinha, né? O Flávio Bolsonaro gosta de coisas, né, ricas, mansões, gosta de chocolate caro, então ele está sendo cortejado aí. E eu vou falar até para vocês quem é a ala bolsonarista. Ele ventilou isso pela coluna da Bela Megali que eu estou falando, né, para vocês aqui hoje, mas isso já vem sendo defendido há um bom tempo, porque o Flávio é o candidato da ala do Ciro Nogueira. Isso já faz algum tempo, já faz pelo menos aí um ano que o Ciro Nogueira tem falado. E o que eles, segundo a Bela Megali, que ela ouviu dos manda-chuvas do Centrão. Os manda-chuvas do Centrão, o principal expoente é o Ciro Nogueira, que tem também, junto com ele, Arthur Lira, do PP de Alagoas, né? Que é interessante porque o Flávio Bolsonaro, ele tem algumas vantagens, segundo esse pessoal, em relação ao irmão. Principalmente porque ele é menos radical. Isso atrairia mais o empresariado. Se vocês forem ver, tanto assim, ele incorporou tanto esse personagem, que as redes sociais dele, eu contei lá, as últimas 18 publicações no Instagram, 18, são pautas de economia polarizando com o Lula. Depois, às 18, lá aparece uma dele falando do irmão que está nos Estados Unidos, da perseguição. Então, assim, ele nem toca nisso. Ele tem um trânsito muito bom. Por exemplo, ele conversa muito com o Jacques Wagner no Senado, né? Ele conversa muito com o Sérgio Moro. Ele tem um trânsito muito bom entre várias nuances políticas. Então, isso é defendido. Daí tem o telhadinho de vidro, né? Telhadinho de vidro é justamente a questão das rachadinhas, do esquema de corrupção no gabinete dele. Mas essa ala defende que isso já é passado, que o Flávio Bolsonaro já superou isso aí, superou justamente com a ajuda do Noronha, ministro do STJ, que trancou esse processo. Mas isso pode ser reavivado. Isso está causando incômodo, viu, gente? Incômodo porque dentro do clã, causando incômodo na Michelle, que é a candidata do Malafaia, e agora no Eduardo Bolsonaro aí,
que é o candidato dos extremistas. Inclusive o Carlos Bolsonaro, ele é afeito a essa candidatura do Eduardo, bem mais do que a do Flávio, porque a candidatura do Eduardo serve a quem? Aos extremistas. O negócio é o seguinte, o Eduardo quer esticar a corda. O Flávio é aquele que quer conciliar, entre aspas, né? E é justamente isso que alegam aí esse grupo que é ligado ao Ciro Nogueira, porque ele faria frente a quem? Justamente ao Tarcísio Gomes de Freitas, nessa classe empresarial, na Faria Lima. Então, essa é a grande questão que está sendo trabalhada, mas isso gera incômodo. Vocês podem ver que o Bolsonaro não tem mais falado disso, porque está um pouco dividido aí. A grande questão é se ele vai fraquejar no debate ou não, viu, Ana e Ivan? Pois é, Plínio. Agora. Aqui a Antônia está falando que o Flávio vai mandar uma cesta de chocolate para a Globo. É isso aí, Antônia. Exato. E Plínio, pegando como gancho esse comentário aqui do Eduardo Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos, que sempre nos assiste aqui de Freiburg, na Alemanha. Deixar um abraço aqui para o Eduardo. Ele pergunta, ele diz, né? Acho ótimo eles se dividirem, assim o Lula vai nadar de braçada nas eleições de 2026. O cenário que está se formando, é cedo para dizer, né? Mas é que pode ser que haja uma candidatura Tarcísio, agregando o Centrão, agregando alguns nomes da direita, e essa direita, digamos, um pouco mais civilizada, né? E um outro lado, e uma outra candidatura mais radical, que pode ser representada pela Michelle Bolsonaro ou pelo Eduardo, né? Você acha que a coisa caminha para isso acontecer, da direita se fragmentar em uma candidatura mais próxima do Centrão, como é o caso da possível candidatura Tarcísio, e ter também essa candidatura radical? Você acha que há espaço para esses dois campos na mesma eleição, Plínio? Ou você acha que muita coisa vai rolar e que, no fim das contas, vai todo mundo com o mesmo nome? Então, a grande questão que se coloca hoje, e daí eu até respondo aí para o nosso amigo que está lá na Alemanha, como é que ele chama, Ivan? O Eduardo Vasconcelos. O Eduardo, ele falou assim, o Lula nada de braçadas. Não é bem assim, não é essa análise que é feita não, viu, Eduardo? Inclusive, assim, ontem, olha para vocês verem, gente, Michel Temer, a gente já viu que saiu do caixão aqui, a gente já colocou, né? Inclusive, ontem estava no evento do Dória, lá no Mato Grosso. E ontem, outro que saiu das catacumbas da política aí, foi Eduardo Cunha. Eduardo Cunha deu uma entrevista de mais de 1 hora ontem para a Jovem Pan. E o que diz o Eduardo Cunha, que é ele está no Republicanos hoje, mas ele negocia ainda para o PP, né? Entre outros partidos aí, mas o principal é o PP. Ele quer sair candidato. Olha, escuta essa, hein, Ana? Ele quer sair candidato a deputado federal por Minas Gerais agora. O Eduardo Cunha. Já tentou por São Paulo, não conseguiu, ele é do Rio de Janeiro, agora por Minas Gerais. E o que ele fala com todas as letras é o que o Ciro Nogueira já disse. Qualquer candidato contra o Lula vai ganhar o ano que vem, que o Lula vai perder. Então existe essa crença numa ala do Centrão de que o Lula já está derrotado. E isso tem provocado justamente esse engalfinhamento, né? Todo mundo quer ser candidato. Por exemplo, ontem também teve uma questão interessante sobre o Caiado, viu, Ana? O Ronaldo Caiado, que já falou que ele é o candidato, ele vai até o final. Candidatíssimo, né, também, né? Candidatíssimo, já falou. E sabe quem falou que pode ser ministro dele, que se for convidado para ser ministro de Relações Exteriores ou ministro de Desenvolvimento, como é o Alckmin? João Dória. Falou ontem isso, que se o Caiado sair para a presidência, vai trabalhar para o Caiado e aceitaria ser ministro. Então, a gente vê um pouco como é que está isso tudo. Por exemplo, o próprio Kassab, enquanto tenta viabilizar essa candidatura do Tarcísio na terceira via, que ele é o principal entusiasta, ele ali, dá uma traidinha de vez em quando para ir conversar com o pessoal mais ligado ao Lula, né? Principalmente do PSB paulista. Ele fala, se o Lula precisar aí de mais gente, eu me candidato a vice. Então, está todo mundo ali se colocando como potencial candidato.
né? Lembrando que ainda tem o Zema em Minas, que apesar de ser uma candidatura natimorta, né? Ele quer ser o candidato também. Tem Ratinho Júnior, que seria um plano B aí do caçabismo, Eduardo Leite, que agora foi para o PSD também, né? Então tem toda essa costura partidária, porque a grande questão, viu, Ivan, que se coloca, é que assim, esse pessoal, hoje, inclusive, até as pessoas mais próximas ao Bolsonaro, já se convenceram que não vai ter Jair Bolsonaro em 2026. Então está todo mundo querendo herdar o espólio eleitoral do Bolsonaro na direita, viu?